Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo aí? Estamos começando aí a nossa terceira aula, aula número 3. Essa semana aqui então nós vamos começar falando sobre outros tipos de funções no Excel, uma um pouquinho mais chatinha, função C. Vamos lá? Vamos começar? É isso aí então. Então essa aula aqui a gente vai falar sobre essa função que muitos já conhecem e sabe que é um pouquinho mais chatinha do que as que a gente já tinha aprendido anteriormente. E aqueles que não conhecem vão ter um pouquinho mais de dificuldade, exige um pouquinho mais de explicação, mas não se preocupe. A gente está nessa aula só focando nessa função. Então a gente vai ter tempo aí para falar sobre isso. Então vamos começar aqui, ó. Deixa eu só parar aqui para vocês. Vamos começar aqui então. Vamos lá. É o seguinte, então só para lembrar, né, onde a gente estava parado e a gente vai continuar aqui, ó. Então, a hora de aprendermos a usar a função C do Excel. Para quem já conhece, como eu disse, é tranquilo, mas para os novos é uma função que demanda um pouquinho mais de explicação, tá? Nada extraordinário também, não precisa ficar com medo. Bom, talvez você pergunte, C? Função C? Função C? O que será que é isso? iPhone C? Que troço é esse, né? Bom, essa palavra, você sabe, ela vem da língua portuguesa, né? E vem daquela condicional, a dúvida. Se eu tivesse dinheiro, eu não estaria aqui. Estaria na Europa. Mas a Europa está perigosa. Não, o Brasil está mais perigoso. Sei lá. Se eu fosse filho do sheik da Arábia, sei lá. Então a gente começa a colocar C aí, né? E essa função, ela tem esse objetivo mesmo, você vai perceber isso daí, né? Então vamos lá. Continuando aqui. É uma função de grande utilidade no Excel, porque ela cria uma condição para mostrar algo em uma célula. Ou seja, eu posso criar um jeito de um valor aparecer na célula ou outro valor. Ou aparecer na célula um valor, ou uma fórmula, ou alguma coisa, somente se cumprir certos requisitos, certas condicionais. Então veja como isso é realmente importante no Excel, para tornar, né, através dessa função C, nós deixamos as nossas planilhas mais inteligentes. Por exemplo, a planilha consegue decidir se certo cálculo deve ou não ser feito, ou se deve ser feito com um valor ou com outro valor. Então a função C, ela realmente torna as nossas planilhas mais inteligentes, mais interessantes. Por exemplo, suponha que o desconto do INSS de um funcionário dependa do salário bruto dele. Só supondo, porque eu não sei qual é a legislação, mas supondo que acima de R$4.000 ele paga 11% de INSS, e se tiver abaixo ele paga 9%. Então, como é que eu faria isso? Vou ter que fazer um cálculo para cada valor, vou ter que olhar qual é o salário bruto de cada pessoa e aí descontar 11% ou 9%? Não, eu monto uma fórmula que use C. Se o salário for maior que 4.000, ele desconta 11, se não, desconta 9. Então veja, perceba como é importante a função C. Se a função C perfeitamente faz um teste, resolve automaticamente esse cálculo no lugar do ser humano. Então essa que é a diferença aí quando você usa a função C. Então veja que é um pouco difícil? É um pouco difícil. Um pouco difícil a ideia para montar ela. Mas uma vez que você entende, ela é muito útil. Você vai tornar suas planilhas muito mais interessantes, né? Então vamos lá. Vamos ver aqui alguns conceitos preliminares. A questão é que para você utilizar a função C, você infelizmente não pode sair digitando aqui C sem entender algumas coisinhas primeiro. Por exemplo, a função C tem 3 partes. Uma delas é uma expressão lógica. Então, para usar a função C, precisamos compreender esse conceito, que é um conceito que vem lá da programação de computador. Só que a gente não vai trabalhar tão pesadamente quanto na programação de computadores. A gente vai
ver uma expressão lógica mais simples, mais tranquila. Fique suave, nada complicado. Então, essas expressões lógicas, ela é como montar uma expressão matemática, que a gente já viu lá, que a gente consegue colocar A1 mais A2, coisas assim, dividido. É uma expressão matemática, posso usar parênteses. A expressão lógica é a mesma coisa, só que tem outros operadores, então aqui para nós é uma novidade. Bom, como é que eu monto uma expressão lógica? O que é uma expressão lógica? A expressão lógica são aquelas cujo resultado podem ser verdadeiro ou falso. Olha só, isso aqui é muito importante. Uma expressão lógica, ela é binária. Ela só pode ter dois valores. Já viu alguma coisa assim? É comum. É comum às vezes a gente fazer uma pergunta que só tem duas respostas, sim ou não. Verdadeiro ou falso. Isso é uma expressão lógica. Então eu preciso criar uma expressão que não é uma expressão que dá um resultado 10, 20, 30. É uma expressão que dá verdadeiro ou falso. Como é que eu monto isso? Como é que eu faço isso? Não, isso é uma expressão lógica. Bom, eu faço isso com operadores lógicos. Então, elas são construídas a partir de comparações entre duas expressões. Então, eu tenho lado A, lado B, lado direito, lado esquerdo. Esses dois lados vão ser comparados. Eu quero comparar. As comparações são perguntas, como se fossem, né? Perguntas de resposta sim, não, verdadeiro e falso. A gente vai dar um exemplo aqui, ó. Alguém, por exemplo, tem 2 filhos. Talvez ele pergunte: será que o Pedrinho é mais alto que a Aninha? Só tem 2 respostas possíveis, sim ou não. O Pedrinho é mais alto que a Aninha? É, sim. Não, não é. Então, é esse tipo de expressão que a gente procura. Outra, em uma célula do Excel pode ter perguntas como: será que o João ganha mais que 4.000? Pode ter 2 respostas: verdadeiro ou falso, sim ou não. Entendeu? Então é esse tipo de expressão que a gente precisa montar aqui. Aí que entram os operadores. Não é mais menos divisão, é outro tipo de operador. Então, para fazer comparações em uma fórmula do Excel, não podemos usar as palavras como a gente falou aqui agora, né? Será que o João é maior que a... Será que o Pedrinho é maior do que a Aninha? É mais alto? Isso aqui não funciona no Excel. Ou será que o João ganha mais que 4.000? Ganha mais que... Isso aqui não é compreensível para o Excel. Então, a gente precisa substituir essas frases por operadores. Quais são os operadores de comparação? Aqui tem uma tabela com todos os operadores possíveis que a gente pode usar e um exemplo de como usar. Então, olha só. Vou até usar aqui a seta aqui, ó. Vou usar aqui a setinha. E aí você vai ver. Aqui. Opa. Então você está vendo aqui, ó. Acho que a seta minha está aparecendo. Igual. Esse igual. Deixa eu usar aqui. Tem uma caneta aqui, ó. Esse igual é uma comparação de igualdade. Então eu posso comparar A1 igual a A2, ó. Então aqui, ó, supondo que A1 aqui embaixo tem valor 100 e na célula A2 tem o valor 200, então, ó, A1 igual a 2 é a mesma coisa que 100 é igual a 200? É uma pergunta. A resposta é falso. 100 não é igual a 200. Esse operador aqui é o operador de diferença. Então, a pergunta que eu faço aqui quando eu uso essa expressão 100 é diferente de 200? Está meio emendado aqui. 100 é diferente de 200? Aí sim, isso é verdade. Verdadeiro. Esse aqui é o operador maior, comparação de maior. Será que A1 é maior do que A2? Será que A1 é maior que A2? A1 é 100. Será que 100 é maior que 200? Claro que não. Falso. Esse é o comparador de maior. Esse é o de menor. Ó. Será que A1 é menor do que 200? Ou A1 é menor que A2? 100 é menor que 200? Verdadeiro. Olha só. Aí tem o maior igual. Cuidado, isso aqui tem que estar desse jeito assim montado. Maior igual. Junto. Nesta ordem, não igual maior. E também não pode ter um espacinho entre eles aqui. É tudo junto. Maior igual. Então, será que A1
é maior ou igual a A2 menos 100? Olha que agora eu estou comparando o lado esquerdo, A1, com o lado direito, A2 menos 100. Pode isso, Fernaldo? Pode, porque primeiro ele faz a conta. Primeiro ele subtrai 100 de A2, aí vai ter um resultado, e depois ele faz a comparação. Então aqui seria 100 é maior ou igual a 200 menos 100. 200 menos 100, todo mundo sabe que dá 100. Então 100 é maior ou igual a 100? Ele não é maior, mas ele é igual. Então aqui vale os dois, ó, maior ou igual. Então isso dá verdadeiro. Não porque ele é maior, mas porque ele é igual. Mas está valendo. Aqui a mesma coisa. Ele aceita todos os valores menores e iguais. Ou iguais. Menor ou igual. Então aqui é a mesma coisa. Será que A1 é menor ou igual a A2 menos A1? Agora eu fiz A2 menos A1. A2 menos A1 é 200 menos 100, que é praticamente a mesma coisa da conta de cima. A resposta é verdadeiro, porque A1 é igual, e não menor, mas é igual a 100. Então, veja só, esses são alguns bons exemplos de uso de operadores lógicos em expressões. Poderíamos colocar aqui milhares de exemplos, mas não é necessário, porque nessa altura, acredito que você já entendeu como usar. O que a gente vai ter que fazer aqui, então? Comparações, né? Nossas condicionais, nossas condições para que uma coisa aconteça na célula ou não, vai ser sempre uma comparação, ou matemática, ou até de texto, que eu já vou mostrar que é possível fazer também. Então eu sempre vou ver se uma coisa é maior que alguma coisa, se uma coisa é menor que alguma coisa, se uma coisa é igual a alguma coisa, se uma coisa é diferente de alguma coisa, se uma coisa é maior ou igual, ou menor ou igual a alguma outra coisa, certo? Lado esquerdo comparando com o lado direito. Do resto não tem segredo. Bom, como é que se escreve então a função C, agora que a gente já sabe, né? Como é que funciona a expressão lógica. Então agora a gente pode voltar para ver como é que faz a função C. Só lembrando que a expressão lógica, essa que nós fizemos, ela é bem básica. Quer dizer, eu posso fazer uma expressão lógica composta, aninhada, isso aí pode complicar se a gente quiser, mas a gente ainda não quer. A gente quer manter ela bem simplesinha assim mesmo, né? Por enquanto. Mas quem sabe mais para frente. Então, a sintaxe ela deve obedecer a seguinte regra. Essa aqui, ó. Presta atenção agora. C é o nome da função. SEC. Abre parênteses. E agora você percebeu que ela tem 3 partes. A função tem 3 partes. A primeira parte é essa aqui. Parte 1 é o teste. A parte 1 é o teste. É onde vai aquilo que a gente acabou de aprender. Aqui tem que ir uma expressão lógica. Aí, a parte 2, que está em azulzinho aqui, aí se esse teste der verdadeiro. Então, o que tiver escrito aqui, na parte 2, é o que vai aparecer na célula. Mas, tem a parte 3. A parte 3 é se esse teste der falso, então o que está escrito aqui é que vai aparecer na célula. Olha que interessante. Vou tentar ilustrar melhor para você. Aqui de novo, ó. Parte 1, parte 2, parte 3. Então, se esse teste que está na parte 1 der verdadeiro, então ele vai executar o que está escrito em azul aí. Aqui é só um exemplo, tá? Já vou mostrar um exemplo. Aqui é só uma sintaxe, a gente não colocou ainda o exemplo. Mas se esse teste que estiver aqui der falso, então ele vai executar o que está na parte verde. Tudo separado por ponto e vírgula. Vamos ver agora um exemplo mesmo. Um exemplo. Digamos que o teste seja esse, ó. A1. Eu não sei qual é o valor que está digitado na célula A1, mas isso não importa agora, porque o que eu quero saber é o que vai acontecer se o valor for maior que 4.000. Então esse teste aqui, ó, A1, sei lá qual é o valor que está lá, é maior que 4.000, pode dar verdadeiro ou falso, concorda? Se ele der verdadeiro, então ele vai fazer o que está na parte azul aqui. Ele vai fazer A1
vezes 0,11. Mas, se der falso isso aqui, quer dizer, talvez o valor que esteja lá seja 2.000, então vai dar falso isso aqui, então ele vai realizar o que está aqui na terceira parte da fórmula, A1 vezes 0,09. Então é assim que a gente monta a função C. Legal, né? Vou mostrar para você de uma outra maneira. Digamos que este seja a primeira parte, a parte número 1 da função C. Então eu escrevi lá C, abri parênteses e aqui eu montei a parte 1. A1 maior que 4.000. E a parte 2? Se for verdadeiro, eu escrevo A1 vezes 0,11. Esse quadradinho aí é como se fosse a célula. Por exemplo, digamos que a célula é a D3. Então, D3, eu posso escrever A1 vezes 0,11. Essa é uma opção para D3, se o cálculo der verdadeiro. Mas a outra opção para D3 é A1 vezes 0,09. Pessoal, tá fazendo um barulhinho aqui, é o vizinho, tá? Não vai incomodar não, porque infelizmente eu não vou poder cancelar essa gravação dessa aula só porque tem um barulho no vizinho. Vai ficar assim mesmo, tá? Bom, então vai ficar desse jeito aí, ó. O azul é a segunda parte da fórmula, o verde é a terceira parte da fórmula e o vermelho é a primeira parte da fórmula. Bom, acho que está bem claro até agora, hein? Como eu disse, a gente precisa de uma explicação um pouco mais detalhada para entender a função C. Mas na hora que você começar a praticar, você vai entender. Não é tão difícil. A gente faz isso naturalmente. Às vezes a gente faz teste condicional naturalmente. Que nem a gente faz assim, será que meu dinheiro dá para comprar isso? Então eu vejo quanto é o preço disso e comparo com o meu dinheiro, não é isso? Então eu tenho R$50. Quanto custa esse chocolate aqui? 53. 50 é menor que 53. Não dá. Falso. A gente faz isso no dia a dia. Então é só a gente transportar isso aí aqui para programação, para a planilha do Excel. Bom, outras observações importantes. A primeira parte da função C é o teste, onde a expressão lógica pode comparar números literais, ou seja, números mesmo, que eu digito na fórmula, valores em células, que seria daí um endereço de uma célula, A1, D1, D2, ou até texto. Por exemplo, aqui ó, eu estou fazendo uma comparação de A1 igual a 2. É duas células. Essa comparação ela vai dar certo se os tipos que estão nas células forem iguais. Então, se eu tiver, por exemplo, número e número, na A1 e na A2, se for número, beleza. Mas se na A1 tiver um número, na A2 tiver um texto, aí não vai dar certo. E vice-versa também. Se nas duas tiver texto, tá certo também. Também pode ser assim, ó. Eu vou comparar um número com uma célula com um número digitado na célula. Número digitado. Só que aí, aqui, obrigatoriamente tem que ser um número também. Ou até eu posso comparar com uma célula e uma conta, como a gente já fez aqui, ó. A conta é feita primeiro. São possibilidades. Sobre texto, uma coisa importante. Só é possível comparar texto se for usando igual ou diferente. Eu só posso usar esses dois símbolos de comparação porque não dá para comparar se um texto é maior que o outro. Não dá para comparar Joãozinho é maior do que Ana, a não ser que eu estivesse comparando a quantidade de caracteres, mas não é isso que eu estou fazendo, né? Eu estou comparando texto mesmo. Então, comparação de texto é caractere por caractere. Eu quero saber se neste lugar está escrito exatamente igual ao outro. Por exemplo, será que na célula A1 está escrito Jorge? Ou será que Jorge é diferente da célula 1? Ou será que A1 é igual a 2? Se os dois forem texto, vai dar certo. Mais uma coisa, a segunda e a terceira parte da fórmula pode conter números literais. Por exemplo, se A1 é igual a 10, aí eu coloco lá 10 e 20. Quer dizer, se a fórmula der verdadeiro, ele vai colocar na célula 10. Se a fórmula der falso, vai colocar 20. Pode ter também células. Então, nesse caso, é a mesma fórmula, mas em vez de colocar 10 e 20, ele vai colocar A2 ou D4. Ou melhor dizendo, o valor que está dentro de A2
ou o valor que está dentro de D4. Pode também colocar cálculos, como a gente viu. Então, por exemplo, se A1 for igual a 10, ele faz esse cálculo doido aí. Ou, se não, divide A2 por A3. Também pode colocar texto. Então, por exemplo, se A1 for igual a 10, ele coloca Ana, entre aspas. Se não, coloca João, entre aspas. Lembrando que toda vez que tiver texto envolvido, seja no teste ou seja nas partes, tem que colocar entre aspas dentro da fórmula. Outras funções também podem ser usadas. Veja que curioso. Eu posso usar um se o teste é verdadeiro, ele vai usar a função de soma. Também é possível acontecer isso. Vamos citar alguns exemplos aqui? Vamos lá. Um exemplo aqui, ó. Eu montei essa formulinha aqui, ou melhor, essa planilhinha aqui, com Jorge, Ana, Arthur e a idade deles. E aí coloquei lá. Eu quero saber se eles têm mais de 18 anos, se eles são maiores de idade. Então veja como que eu montei a fórmula. Eu vou até fazer isso aqui para você diretamente no Excel. Então vamos lá. Vamos lá para o Excel um pouquinho. Aqui está nosso Excel. Vou fazer para você aqui, ó, o que eu estava fazendo lá. Jorge, Ana, qualquer nome aí, só para testar. Um tem 12, outro tem 18, outro tem 30. Quem que é maior de idade aí? É claro que a gente sabe a olho nu. Mas se eu quiser montar uma fórmula, ó, C. Qual é o teste? Como que eu faço esse teste? Eu pego a idade e verifico se ela é maior ou igual a 18. Se sim, adulto. Ou de maior, né? Está escrito ali. Ponto e vírgula. Se não, de menor. Menor, né? É um menor. Não fala de menor. Menor. Olha lá. Tá aí, ó. Essa é a fórmula. Aqui deu que o Jorge é menor. Eu arrastei aqui. Deu que a Ana e o João é adulto. E a Ana tem 18, exatamente. Mas eu coloquei maior ou igual a 18. Então esse é um detalhe importante. Olha lá. Foi o que eu fiz ali, ó. Exatamente a mesma coisa. Só os valores que estão diferentes e os nomes também. Né? Então essa é a fórmula. Se C3 maior ou igual a 18. C3, o que tem no C3? Tem a idade do Jorge. Depois que eu arrasto, vira C4, C5. Se isso der maior que 18 ou igual, maior. Se não, dá menor. Um outro exemplo aqui, ó. Nesse caso aqui, o que eu estou fazendo aqui? Montei uma planilhinha onde tem a idade da pessoa, tem ingresso, a idade da pessoa, as mesmas pessoas, quantidade de ingressos que ela comprou e o pagamento. O pagamento é o seguinte: se for de maior, paga inteira. Se for de menor, paga meia. Quer ver? Ó, vamos fazer para você lá no Excel. Ó, vamos lá. Vou usar aqui mesmo. Ó, vou apagar aqui e vou colocar. Vou fazer de qualquer jeito aqui porque ali tem mais bonitinho. Então, por exemplo, o Jorge comprou 2, a Ana comprou 2 também e o João comprou 3. 3 ingressos. Quanto cada um vai pagar? Bom, depende se eles são de maior ou de menor. Se eles são maiores ou menores. Então, se a pessoa, a idade E4, for maior ou igual a 18, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: eu vou multiplicar a quantidade de ingressos que ele está comprando, que aqui está no F4, vezes 0. Olha, quanto que está o ingresso? R$30, vezes 30. Ponto e vírgula. Se ele tiver mais ou igual a 18 anos. Ponto e vírgula. Agora, se isso der falso, então eu vou fazer de novo, ó. Multiplico de novo o F4. Só que eu multiplico por quanto? Por 15, que é meia. Tá vendo? Tem que fazer a conta 2 vezes. Por quê? Porque se der verdadeiro, executa essa conta, se der falso, executa essa. Tá aí, ó. Pagou 2 meia, deu uma inteira. 60, 90. Então é isso que você deve estar vendo aqui agora.
fórmula é essa que eu acabei de fazer. Muito bom! Então, esta aula está chegando ao seu fim e a gente vai falar sobre os próximos passos. Quais são os próximos passos? Muito bem, nesta aula nós vamos trabalhar com um sistema diferente. Nós vamos trabalhar com exercícios resolvidos. Então, este vídeo está concluindo agora, mas tem um mesmo vídeo, não é nenhuma outra parte dele, a mesma parte do vídeo, um outro vídeo que pertence a este grupo, onde eu tenho 2 exercícios que eu vou resolver. Então, eu vou passar o exercício, se você quiser fazer, você faz. Mas eles estão resolvidos por mim mesmo. Eu gravo, você vai ver eu montando o exercício e resolvendo. Então, nós estamos trabalhando com esse método desta vez, para você fazer o exercício se quiser, mas ele já está pronto também, se você desejar. Certo? Então, depois disso, aí a gente vai pular para o próximo passo, que seria o quê? Exercícios resolvidos, como eu disse, e a próxima aula um pouco mais de sofisticação em fórmulas de C, porque dá para complicar um pouquinho mais. Então, e aguardo vocês. Falou, até mais!